Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Programa da Fé. De volta à palavra original. Saúdo a todos os meus ouvintes com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nosso tema é pais e filhos. E nós temos aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, o seguinte: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, para você que não obedece seus pais, você está praticando iniquidade, que é o mesmo que injustiça. Porque justo quer dizer em conformidade com o que é direito, sem questionamento. Então, você, filho, você não tem nenhum argumento para ser desobediente aos vossos pais, a menos que os seus pais querem que você seja algo ruim. Aí não. Mas é muito difícil pais criarem os filhos desejando-lhes que eles sejam más pessoas. Nós, quando filhos, recém-nascidos, crianças, adolescentes, e até que separemos deles, nós dependemos dos pais. E há muitos filhos já adultos que moram com os pais que não ajudam os pais em nada. E a mãe lava, passa, cozinha, e eles comem, dormem de graça. Alguns dos pais fazem isso para ele poupar para quando for casar. E alguns não poupam nada. Gasta tudo. E quando vão se casar, os pais têm que ajudá-los ainda. Então vejam bem, você deve ser obediente aos seus pais, porque é justo. É justo. Honra teu pai e a tua mãe.
Eu penso nisto mesmo quando os pais já são velhos. Você deve honrá-los. É claro, você deve fazer isso com sabedoria para não prejudicar o seu próprio lar. Tem pessoas que são cabeçudos. Para ajudar um lado, não tem que desajeitar o outro. Você deve ter um bom senso, sabedoria, para fazer isto é, honrar seu pai, sua mãe, sem desarrumar o teu próprio lar. Agora, Deus prometeu uma recompensa para quem fizer isso. É o primeiro mandamento com promessa. Deus mandou e Deus recompensa quem lhe obedece. Vejam bem, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui tem duas bênçãos maravilhosas. Primeiro, para que vá bem. Isto implica-se em qualidade de vida. Para os que obedecem, boa qualidade de vida. Para os que não obedecem, péssima qualidade de vida. Você vai bem no seu casamento, no seu trabalho, financeiramente, conjugalmente, entre a família. Você será uma pessoa bem-sucedida, porque é promessa de Deus para que te vá bem e vivas. Agora vem a outra promessa, a promessa de uma vida longeva, isto é, você ter uma vida longa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, quando você faz algo assim, de acordo com a palavra de Deus, você passa a ter direitos. Direitos. Qual é o direito? Quando você estiver doente, você pode se valer destas coisas. Sim. Por quê? Porque Deus disse em Jeremias 1:12, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, se Deus vela por sua palavra, e você esteja como que doente, e você fez algo que Deus prometeu aos que fazem, uma vida longa, você vá diante de Deus e apresenta as razões para que Ele então possa te justificar. Está em Isaías capítulo 43, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: você fez o que eu tenho te mandado? Então apresenta, para que então eu possa
cumprir com a minha palavra. Sim, nós vamos ver que isto aconteceu também para o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu em sua casa a presença do profeta Isaías, que lhe disse: assim diz o Senhor, segundo Reis, capítulo 20, ordena a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele encontrou uma razão para que Deus pudesse lhe abençoar. E se você se enquadra positivamente nessas palavras, você gera uma razão e um motivo para Deus ouvir a tua oração e te livrar da morte prematura. É palavra de Deus. Agora, meu irmão, preste atenção. Porque isso, para os obedientes, é bênção. E quem pratica é porque ama a bênção. Mas quem não pratica esta palavra é rebelde e possivelmente está aí resmungando. Ouça o que está no Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevirá. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Está entendendo? Você amou a maldição, ela vem sobre ti. Agora, se você não obedece a palavra para ser abençoado, a tua desobediência vai trazer o quê? Bênçãos. Ela vai trazer maldição. E você vai ficar à mercê das pessoas, da sua própria mãe ou próprio pai. Porque tem pai que adverte o filho. Filho, muda de atitude. Se você continuar desta maneira, vai acontecer isso e aquilo. Mas são advertências. Agora, tem mãe não, tem pai que não. Tem mãe ou pai que fala mesmo amaldiçoando. E aquela maldição pega. Pega porque você, filho rebelde, está dando direito de Satanás ir sobre você para te fazer uma vida ruim. Você não vai bem em nada, não vai bem no trabalho, não vai bem conjugalmente, não vai bem financeiramente. E os pais falam para os filhos: você vai pagar, você vai se casar, você vai ter filho, você vai ver como que é duro ter um filho rebelde dentro de casa, que não obedece, bocudo, coiçudo. Sim,
Agora, por que que pega? Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa. Não virá. Mas se ela tem causa, ela vem. Você fica até à mercê de vizinhos que vê como você trata sua mãe e pai. O vizinho diz: você vai pagar caro. Você vai pagar quando você se casar. E você já está até amaldiçoando sem palavras, com as suas atitudes, aos seus próprios filhos futuros. Vejam bem, você não ama a bênção? Você então vai ter que conviver com a maldição. Mas você não precisa de conviver com a maldição. Não, você não precisa. O nosso Deus é cheio de misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas, pastor, eu fiz isso. Eu não era crente. Eu não conhecia a Bíblia Sagrada. Eu vou ter que pagar por isso, pastor? Não. Em Atos 17, versículo 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância e anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão, que Ele o ressuscitou, Jesus Cristo. Aleluia! Agora, você crente, entre aspas, que vai na igreja, é conhecedor, e você não trata de se converter a Deus, você vai pagar caro. Você vai sofrer as sanções de Deus, já predita na palavra, e vai sofrer as maldições que as pessoas que convivem ao seu redor e vê essas coisas acontecendo, essas maldades contra a paz sendo praticada. Você está dando direito de ser amaldiçoados por eles, porque você tem causa. Se arrependa enquanto você pode, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, meu irmão, que já vem fazendo, faça melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar.
Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, pela graça, pela tua misericórdia que renova todos os dias, a cada manhã, eu me aproximo do Senhor com temor, com tremor, para orar pelos meus ouvintes. Meu Deus, segundo esse tema de hoje, abençoa os pais, abençoa os filhos, para que possam ter esse entendimento e colocar suas vidas baseando-se na tua palavra, para que essas bênçãos prometidas caiam sobre eles. O meu desejo não é que a maldição caia, é que as bênçãos caiam, porque para cair as bênçãos, eles terão que estar em conformidade com a tua palavra e, consequentemente, ao casar-se, a sua família, o seu lar, também será uma bênção. Meu Deus, para os tais que ainda não fazem isso, que arrependam, Pai. Haja nesses corações sem sentimento, em nome do Senhor Jesus, e cura as pessoas enfermas pelo teu amor divino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.